palavra do Senhor viva nos meios onde ela muitas vezes não é conhecida. Vamos então consagrar enquanto ouvimos um instrumental. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és o Deus das misericórdias e Tu és o Deus da bênção. Pedimos que Tu abençoes esta oferta, que ela seja multiplicada e que ela seja gerida como sustento em prol daqueles que dedicaram as suas vidas ao ministério. Que eles sintam-se abençoados e cuidados, e que essa oferta seja manifestação e demonstração de amor para com aqueles que foram antes de nós. Pedimos que Tu abençoes os Teus servos. Nós pedimos a Tua bênção também sobre aqueles que contribuíram, que seja feito com alegria, mas que demonstre, Senhor, que nós cuidamos uns dos outros, como Tu tens cuidado de nós. Abençoa o Teu povo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos muitos motivos para exaltar a Deus. Ele criou-nos, ama-nos, cuida de nós, as Suas obras são maravilhosas. Quando lembramos de quem Deus é e proclamamos tudo o que Ele fez, desta forma estamos a exaltar a Deus, reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas e que é o nosso Rei. Numa leitura em Salmos 99, nos versículos 1 a 5, diz-nos: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo, Rei poderoso, amigo da justiça. Estabeleceste a iniquidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante-nos do estrado dos seus pés. Ele é santo. Vamos então exaltar o nosso Senhor com o hino 15 do cantor cristão. Eu peço ao grupo do louvor que se junte para cantarmos em conjunto e aos irmãos que puderem ficar de pé, então para podermos cantar e exaltar o Senhor com o nosso melhor louvor. Amém.
O corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que têm dons diferentes, mas que têm em comum um coração transformado pelo poder do Senhor. As várias partes deste corpo constituem a Igreja, que é a esperança e a luz para o mundo perdido. Diz-nos assim também em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. É isto que vamos cantar com o cântico Corpo e Família. Recebi o novo coração.
para todos os que necessitam. Diz-nos na primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, versículos 15 e 16, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, é o que vamos cantar agora com o hino 176, enquanto eu peço ao irmão Mário se pode fazer o levantamento dos dízimos e ofertas, enquanto entoamos este hino. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de nossas vidas, te agradecemos o privilégio de contribuir para a tua causa, para a tua obra. Senhor, que esta contribuição seja bem aplicada para o desenvolvimento do teu Evangelho e para o sustento dos teus servos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Passo agora então a palavra ao nosso pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, versículo 32. Estamos caminhando para o fim da epístola de Efésios, a qual alguns domingos estudando essa carta tão magnífica. E hoje quero dizer sobre isso, manifestando a santidade na vida. A mensagem passada falava sobre a santidade
santidade, né? E sobre a mudança que ocorre na nossa vida. Até disse que era mudar de roupa, porque a ideia era essa, trocar. Hoje vamos ver como nós manifestamos no nosso dia a dia a santidade. E antes de ler o texto, deixem-me começar contando uma história. Havia um certo jovem na empresa em que ele trabalhava. Esse jovem tinha o hábito de mentir. E ele era um mentiroso compulsivo. Então, ele tinha uma função e durante a semana ele não fez aquilo que ele tinha que fazer, e aí pediu para que no sábado fossem trabalhar para fazer hora extra, para acabar e concluir o trabalho que ele não tinha feito. O diretor da empresa então determinou que todo o setor deveria ir. E as pessoas ficaram muito chateadas, óbvio, né? Trabalho de segunda a sexta, queriam aproveitar o sábado, tinha que passar o sábado de 7 da manhã ao meio-dia fazendo e ajudando aquele sujeito a fazer o que ele não fez. Todo mundo muito chateado, mas ele pediu, e lá foram as pessoas. Adivinha quem faltou no sábado? Justamente aquele que chega na segunda-feira, as pessoas ligaram para ele no sábado e disse: não, olha, eu estou doente, fiquei doente, levar para ele. No sábado ligaram. Na segunda-feira, foram falar com ele: é que eu tive que fazer uma mudança. Aí alguém disse para ele: mas olha, fulano, você disse que estava doente, agora está dizendo que foi fazer uma mudança. Não, primeiro eu fiz a mudança, depois eu fiquei doente. Então a mentira é mais fácil pegar um mentiroso, o que diz o jeito popular? É um coxo. Nós vamos ver também o que a Escritura diz. Veja, Efésios 4, de 25, começa justamente falando da mentira. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra que Tu inspirastes ao apóstolo Paulo, palavra que chega a nós, dizendo como nós devemos viver, como a santidade deve ser manifestada nas nossas vidas. Te pedimos que o Espírito Santo ele nos ilumine, que nós possamos compreender o texto, possamos aplicá-lo à nossa vida, que nós possamos ser pessoas santas e que manifestam a santidade no dia a dia, nas suas relações. É isso que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Manifestando a santidade na vida. Tem gente que pensa que ser santo se é depois de morto. A Escritura diz que santos são aqueles que estão vivos. Quando nós olhamos as Escrituras, as epístolas, elas geralmente se dizem assim: aos santos que estão em. Quando começamos o estudo de Efésios, o
alguns meses atrás, Paulo escreve e diz assim aos santos que estão em Éfeso e em Cristo Jesus. Então aquelas pessoas estavam vivas e eram santas, separadas por Deus com uma finalidade. Então santo é alguém separado por Deus para uma finalidade, para uma vida diferenciada. Santidade, ela não é dimensionada em esquisitices. A Bíblia diz que santidade implica em caráter divino, conduta correta, conduta reta. E agora o tema é sobre o caráter do cristão, sobre como nós vivemos. A última mensagem eu falei que nós deveríamos nos despojar, arrancar, tirar alguma coisa da nossa vida e vestir outra, uma roupagem nova. Agora ele vai descrever, o apóstolo Paulo passa a descrever e a dizer como é essa nossa nova roupagem. Ele vai dizer então como a santidade ela se manifesta na nossa vida. Ela é prática, ela é relacional. Então como é que nós no dia a dia manifestamos que somos santos, que nós somos de Deus? Primeira coisa, com sinceridade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade. Não, tem mudança. Era mentiroso, agora é verdadeiro. A mentira engana, agora não engana mais. É sincero. Mudança de vida. É um tema muito comum que Paulo trata em toda a carta aos Efésios. E mentira e verdade vão muito além de expressões verbais. Nós precisamos entender que Paulo, ele era hebreu, um judeu. E para aquele povo, a palavra era muito importante. Por isso que Jesus disse: o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que procede e vai além disso é do maligno. Por quê? Porque a palavra é a extensão do ser. A palavra reflete aquilo que eu sou dentro daquela mentalidade. Então tinha a ver, e ela demonstra o caráter. É o caráter da pessoa. E Paulo então diz assim: olha, a santidade se manifesta com um caráter sincero, com um caráter honesto, porque nós somos membros uns dos outros. E o nosso procedimento uns com os outros deve manifestar honestidade, deve manifestar solidariedade. E isso tem que ser feito de modo correto, íntegro. Agimos assim, ou arranjamos desculpas. Acho que uma das melhores coisas que nós temos para nos desculparmos que não sabemos com quem estamos falando é ter irmão e irmã. Que nós olhamos para alguém: como é que está aí no seu irmão? Como é que está? Quanto tempo que eu não vejo? Como é que está o irmão? Irmão, está bom? E aí, irmão, como é que vai? Não sabemos o nome e pensamos irmão para cá, irmão para lá, e não temos a coragem de olhar. Eu não lembro o seu nome. Pode me dizer de novo? Parece uma coisa tão banal. Mas isso demonstra muito aquilo que nós somos às vezes. Por isso nós somos sempre assim, eu tenho dificuldade em gravar nomes. Pior não é esquecer, pior que eu troco o nome das pessoas. Eu lembro, uma vez eu fui orar para uma menina que estava doente, a mãe pediu para eu orar. As pessoas só podem orar pela minha filha. Eu disse:
posso. Começamos a orar e eu comecei a orar pela Bruna. Deus abençoa a Bruna, tu sabes, ela está doente. E vem, Senhor, que tu possas curá-la. Tu terminei quando eu disse amém, estava todo mundo olhando para mim. Eu disse que foi, mas ela não é Bruna, ela é Amanda. Mas Deus sabe que eu estava olhando por ela. Então eu troco nomes. Então, eu sempre digo para as pessoas, se eu perguntar seu nome mais uma vez, se perguntar, não fique zangado, eu esqueço. Mas uma coisa simples, mas que às vezes mostra como nós não estamos sendo sinceros uns com os outros. E ele diz, olha, diga a verdade, seja sincero, seja sincera, seja transparente, seja honesto. Isso demonstra santidade. Santidade é viver-se a paz. A segunda coisa, versículo 26, que ele vai dizer que, e aqui é complicado, né? Nós manifestamos santidade quando nós não guardamos ira, quando nós não acumulamos ressentimento, quando nós não nos deixamos inchar de amargura. Veja o versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se põe o sol. Duas coisas importantes que ele diz assim. Primeiro, irá, ficar zangado é algo normal. Acontece com todo mundo. O que não pode acontecer é eu ficar irado e pecar. Nem todas as vezes que eu fico zangado eu peco. Algumas vezes eu peco. E geralmente quem conduz em trânsito muito agitado, é muito comum acontecer isso, né? O pessoal que o outro começa a apitar atrás da gente, pronto, estragou tudo. Mas eles têm autocontrole. Manifeste o fruto do Espírito Santo na sua vida, domínio próprio. Manifeste mansidão. Eu lembro, hoje em dia o pessoal vive nessa coisa de vídeos, de reels e coisas nas redes sociais. Eu ri, mas, como diz um amigo meu, de rolar no chão. O sujeito saindo, estava chovendo, aquela chuva miudinha, ele saindo, fazendo o seu reels, né? Hoje, apesar da chuva, é um dia lindo que Deus nos concedeu. Vamos agradecer a Deus. Aí o carro tinha uma poça d'água, aí aquela água toda em cima dele. Aí ele pegou para não xingar a palavra, seu filho de Belial, filho de uma Jezabel. Mas não adianta dizer palavras todas, porque pegar texto bíblico para ofender alguém é pior ainda. E a Escritura diz assim: irai-vos e não pequeis. E continua dizendo assim: e não deixe o dia acabar sem resolver o problema. Aprenda a comunicar e a dialogar. Aprenda a vencer o ressentimento. Ou seja, não peque alimentando-se do rancor e da ira. Resolva o problema o quanto antes. Não permita ser dominado pela sua ira. Aprenda a perdoar. Quando nós vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 12, é muito bonito o que o autor de Hebreus diz. Ele começa na exortação à santidade, a partir do versículo 12, ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas retas para os nossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Agora veja como ele segue:
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Veja, essa raiz de amargura que fica, ela não só me perturba, me afeta, mas como pode ser produzida e ser estendida aos outros, fazendo mal aos outros. Eu não sei quantos dos irmãos têm o hábito de trabalhar a terra ou de arrancar ervas daninhas. Agora nós temos um quintal lá em casa, pequeno, e aí de vez em quando ele diz assim: tem que arrancar os matos. Vai lá do eu. Aí a gente começa a puxar, fica, mas a gente não consegue tirar toda a raiz. Ele volta a surgir. Veja, a ideia é essa: de não brote nenhuma raiz de amargura, ela está lá. E se nós alimentarmos, ela vai crescer. E se ela crescer, vai gerar confusão, porque nós não tratamos da situação. Aí vai gerar briga e pecado. E vai manifestar que está faltando santidade na nossa vida. Então nós precisamos assumir a realidade de tratar os problemas, reconhecer que eles existem, reconhecer que nos ficamos limitados, mas que temos que resolver. Vamos sentar, vamos conversar e vamos colocar tudo em práticas limpas. A terceira coisa que o texto nos diz, que nós manifestamos santidade na vida quando somos pessoas honestas. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que levava vantagem, deixe de levar vantagem. Agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Mais uma vez, mudança de vida. Era o Chico esperto, era aquele que levava vantagem, era aquele que tirava dos outros, não é? Que era um carteirista renomado, mas agora se converteu. E agora vai trabalhar para si e para os demais. Notem que o texto diz que ele passa a trabalhar para que tenha que repartir com aquele que tem necessidade. A honestidade nos faz pessoas generosas, nos faz pessoas que nos levam a cuidar dos outros. O texto mostra alguém que explorava os outros, mas que agora busca ser útil. Alguém que levava vantagem sobre os outros, mas que agora serve aos outros. Desonestidade não tem a ver com questão social, ela tem a ver com uma questão moral. Tem a ver com o egoísmo. Mas o padrão do cristão é evitar esse tipo de situação. E essa honestidade, ela pode ser vista em pequenos aspectos da nossa vida. Não é? Aquilo que a gente fala de fazer aquela candura. Olha, não, você precisa de recibo. Se você não precisar de recibo, é tanto. Mas se quiser recibo, repara. Aí nós dizemos assim: não, isso é expertise.
O Estado já ganha tanto em cima da gente. Aí nós estamos levando vantagem. Só que isso que nós tiramos do Estado vai repercutir na vida de outras pessoas. Mas nós somos espertos. E às vezes chega no nosso meio. Eu soube uma história de uma igreja que teve que fazer um determinado trabalho e contratou uma pessoa. E a pessoa cobrou e cobrou bem. E a igreja pagou. E aí, tá bem? Pagou. E lógico, a igreja tem a sua contabilidade para fazer. Tem prestação de contas. E virou e disse, olha, nós precisamos do recibo. Vocês precisam de recibo? Sim, precisamos. Né? Temos que justificar a saída. Mas vocês têm um recibo de quanto? Ué, mas quanto foi que a igreja pagou? Foi X. Mas precisa pagar o recibo disso tudo? Eu posso dar uma declaração? Não, tem que ser o recibo. Mas tem a questão do imposto. Sim. Não é melhor? Porque senão tem que pagar o imposto. O que está sendo sugerido? E nós estamos falando de crente, tá? Não, é que eu estou olhando o bem de vocês. Aí nós fantasiamos a coisa. Vamos maquiar para dizer que não é desonestidade. E a Bíblia diz: seja honesto. Pequenas coisas. E isso é fruto da mentira. Isso é fruto e é furto. Porque eu estou tirando de alguém. Mas se eu declarar isso tudo, já viu quanto é que depois eu tenho que pagar? Você vai pagar tudo isso? Se calhar porque você recebeu tudo isso. Então, não tente levar vantagem sobre os demais. Há uma preocupação em ter, mas veja, ele diz assim: eu preciso ter para dar. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar os demais. Veja o que ele diz: trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não é para você acumular. Não é para você ir colocando em celeiros e dizer: olha quanto eu tenho. Não, ele diz assim: é para você ter para abençoar e para manifestar generosidade, reconhecendo as bênçãos de Deus na sua vida. Então, primeiro, é ser uma pessoa sincera. Segundo, é uma pessoa que não guarda ressentimento. Terceiro, é uma pessoa que manifesta na sua vida, é honesta. Quando nós desenvolvemos isso, nós manifestamos santidade na vida. E o quarto ponto é ter controle verbal. Versículos 29, 31 e 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Toda amargura, ira e cólera, gritarias e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em
não agrida, não ofenda os outros com as suas palavras. Isso é muito comum acontecer naquela coisa chamada Assembleia de Igreja, ou culto administrativo. Teve uma igreja, isso não acontece aqui em Portugal, as nossas assembleias ninguém briga, ninguém ofende ninguém, todo mundo tratando o outro de amado, de querido. Não acontece isso, mas lá no Brasil a coisa pega fogo. Eu lembro de uma igreja lá no Brasil que todas as vezes, que geralmente a assembleia no Brasil é todo mês, muitas igrejas, e é todo segundo domingo do mês. O primeiro domingo é culto de ceia, o segundo domingo é o culto deliberativo. O primeiro domingo o pessoal se santifica, no segundo domingo vai para o UFC, né, para a batatada. Então, tinha uma igreja que, quando ia ter culto deliberativo, ligava para a polícia ficar com o carro na porta da igreja, que eram muito abençoados. Eles não brigavam. Já pensaram nisso? Olha, é preciso trazer o carro da polícia para cá, viu? Nós vamos ter reunião da igreja. Era o ultimate fight. No canto de água, no canto azul, tal diácono fulano, Henrique, no canto direito, tal diácono Márcio, e vai começar a batatar. Não pode ser assim. Aí ele diz assim: olha, que não saia da vossa boca a palavra torpe. Aqui tem a ver, a ideia tem a ver com o mercado de peixe, no sentido de palavras que cheiram mal, que ofendem, que agridem. Quem atua assim não manifesta santidade na vida. Mas ele vai dizer: olha, tenha controle verbal, porque se você não tiver isso, você vai entristecer o Espírito Santo. É que diz o versículo 30. O Espírito Santo fica triste quando os nossos relacionamentos são degradantes, quando nós nos ofendemos, quando nós nos agredimos verbalmente. Teve a esposa de um pastor que certa vez disse o seguinte: ele aqui, na igreja, ele é um santo. As palavras tão bonitas, lá em casa ele não demora. Como assim? Às vezes nós colocamos máscaras, somos excelentes atores, mas nós temos que ser aquilo que a Bíblia diz que nós temos que ser. E no nosso dia a dia nós vamos manifestar de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Então, vejam, gente santa não pode ser gente que agride os outros verbalmente, que usa de violência psicológica. Como imaginar alguém que seja tão santo e tão iracundo ao mesmo tempo? Alguém que é tão santo e é tão violento, tão desbocado. Você já viu pessoas quando falam, chega a dói ouvir, né? Parece que nós estamos no Porto, na região do Porto, porque o nortenho, quando fala aquilo, a gente fala ouvindo. Quando eu fui viver, eu cheguei em Portugal 30 anos atrás, caí lá no norte, comecei a escutar aquilo de gente, o que é isso? Não é que eu não conhecesse as palavras de Deus, eu não estava habituado a ser por calar. E aquele jeito tão efusivo.
E a gente às vezes vê estádio de futebol, então, e às vezes nós não deixamos levar por isso. Mas nós manifestamos santidade na vida quando as nossas palavras, elas edificam. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz assim, que a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal. Ela tem que dar sabor à vida dos outros. Será que elas não? Então deixem eu concluir. A nossa vida tem que ter um ponto de viragem entre aquilo que nós somos no passado e aquilo que nós somos agora. Porque se Cristo fez a diferença em nós, as marcas de Cristo precisam ser vistas em nós. Sinceridade, ausência de rancor, honestidade na vida, controle verbal. No ano de 1987, alguns nem eram nascidos aqui, saiu uma reportagem que dizia o seguinte: as estatísticas informam que há no mundo atualmente 1 bilhão ou 1.000 milhões de cristãos. Aí virou um jornalista um tanto pessimista e fez a seguinte pergunta, quando ele tomou conhecimento da estatística: onde será que moram esses cristãos? Onde será que eles moram? Porque ele não via o resultado da presença de tantos cristãos no mundo. Eram nulos. John Stott, certa vez, ele falou, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, no texto de Mateus 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele disse, a pergunta que nós temos que fazer não é por que o mundo está como está, por que há tanta violência, por que há tanto isso, por que tanto aquilo. A pergunta que nós temos que fazer é, onde está a igreja que não está salvando? Onde está a igreja que não está fazendo a diferença na sociedade? Que não está santificando? Isso é cruel. Então eu termino com uma pergunta. Nós fazemos a diferença ou nós somos como os demais? Nós fazemos a diferença ou nós somos como os demais? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos para que a nossa vida ela manifeste santidade. Ajuda-nos para que sejamos pessoas honestas, que tenhamos controle verbal, que não sejamos pessoas iracundas, mas que tenhamos domínio próprio. Ajuda-nos para que nós possamos apoiar e cuidar uns dos outros. Ajuda-nos para que sejamos realmente santos e possamos fazer a diferença. Ajuda-nos para que possam ver em nós que nós somos de Cristo Jesus. Que possam reconhecer, no passado ele agia assim, mas agora ele é diferente. Sejamos pessoas honestas, sinceras, pessoas que vivem Cristo e permitem que Cristo seja visto nas suas vidas. Que o teu amor, a tua graça, a tua comunhão e consolação, ela esteja com esta igreja, esteja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.